Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia e vamos repensar alguns conceitos, alguns conhecimentos bem importantes sobre formação do território brasileiro. Que características que nós temos da formação do Brasil e que estão ligadas principalmente ao desenvolvimento de atividades econômicas, à exploração ou à busca por recursos para o desenvolvimento dos colonizadores, né? São eles que vêm em busca desses recursos, então acabam ocupando e desenvolvendo e fazendo formar o que a gente chama de Brasil hoje. Então é bem importante entender essa relação da formação do Brasil com as atividades econômicas. E aí vamos pensar juntos em tudo isso. E o objetivo da nossa aula, então, é reconhecer as principais características da formação territorial brasileira, compreender as influências das atividades econômicas sobre a expansão dos limites territoriais do Brasil. Não só a ideia de formação, e nós já vamos entender isso, mas de expansão dos limites territoriais do Brasil. Como se deu esse processo? Já que o Brasil, no início, era muito menor do que ele é hoje em termos de área. Como isso aconteceu? Como essa expansão territorial aconteceu ao longo da história? O que influenciou para que isso acontecesse? Então vamos pensar ali duas perguntinhas para refletirmos juntos. Você sabe como se forma um território? Quando a gente diz formação do território brasileiro, o que significa isso? O que quer dizer formar um território? É dar origem a um espaço geográfico. Quando eu penso em território, o que significa a palavra território? É uma área delimitada por fronteiras e que tem um poder instituído. Então, essa é a definição de território. Então, se eu digo formação do território brasileiro, as terras já existiam, mas essa ideia de delimitar as fronteiras e de ter um poder instituído é que vem depois, por isso que a gente trabalha com formação do território. E aí, você lembra de alguma atividade econômica aí do teu município? Você sabe o que é uma atividade econômica? Lembra alguma coisa que é feita na tua cidade, que tem destaque aí no teu município? Então, vamos pensar juntos também o que são essas atividades econômicas e qual influência elas exercem ali para a formação ou para a expansão do território brasileiro ao longo da história. Então, se a gente pensar no início, o que nós vamos ter? A população de origem europeia e africana, né, que chega e se instala no litoral, na porção litorânea, né, naquela divisão inicial do Tratado de Tordesilhas, feita por Portugal e Espanha, para dividir as novas terras que eles iam tomar posse, né, as novas terras descobertas. Então, a partir daí você tem o estabelecimento das pessoas mais concentrado no litoral e principalmente no litoral do Nordeste, para desenvolver atividades ali extrativistas, as primeiras atividades do Brasil, que foram, por exemplo, a extração do pau-brasil, né, da vegetação, retirada das árvores de pau-brasil e levada para uso da madeira em outras partes do mundo. Então, essa foi a primeira atividade ali relacionada ao território brasileiro, né, da ocupação inicial do território. E aí depois nós vamos ter no século XVI os colonizadores começaram o cultivo da cana-de-açúcar e a montagem dos engenhos, que foi a atividade seguinte econômica que concentrou população principalmente no Nordeste, porque era lá a principal área de cultivo de cana-de-açúcar, né, no início do território brasileiro, na região litorânea, né? Por quê? Porque para exportação era melhor produzir próximo do litoral e eram as áreas que já estavam ocupadas por eles. E aí nós temos ali a ideia do que era o território brasileiro no início. Então, considerando aquele acordo feito por Portugal e Espanha, chamado de Tratado de Tordesilhas, foi ele que determinou a primeira divisão ali do território brasileiro, as primeiras fronteiras do Brasil. Então, nós temos aqui essa parte que está em amarelo, é o que era Brasil lá na chegada dos colonizadores. É o que eles definiram como Brasil, né? E aí os portugueses utilizavam essa área, ocuparam essa área e faziam ali a busca e a exploração dos recursos naturais dessa porção do território. Esse acordo foi assinado em 1494, antes deles virem para o Brasil.
Depois que eles assinaram o tratado, é que eles vêm para o território brasileiro, né, em busca desses recursos, em busca de novas terras. Então, ali, a primeira divisão do território brasileiro, certo? Nessa ideia de formação dele. Aí nós vamos ter a ocupação do Brasil que se deu pela exploração do pau-brasil na Mata Atlântica, atividade extrativista, que é o que nós falamos. Extrativismo é o quê? Retirar da natureza. Então, atividade extrativista. Depois, produção de cana-de-açúcar, tabaco e criação de gado. Isso aconteceu de forma bastante intensa, principalmente no Nordeste, no início, né, da formação do Brasil, e a ocupação das primeiras terras indígenas. Nas terras chamadas de Brasil, já existiam povos vivendo aqui e desenvolvendo as suas atividades, que eram os povos indígenas. Diferentes grupos étnicos, né? Mas, com a chegada dos colonizadores, eles não pediram licença, simplesmente ocuparam as terras indígenas ali para desenvolver suas atividades econômicas, né? A organização de expedições também, que eram as entradas e bandeiras, os bandeirantes, indo para o interior. Aí começa a ocupação mais do interior do Brasil, a partir das atividades ali das expedições dos bandeirantes, né? Então, o que eles faziam? Capturavam indígenas e buscavam lá metais preciosos. Era essa uma atividade daquele período também. E aí nós temos um mapa aqui que vai mostrar para nós essas atividades do início. Vejam que elas estão concentradas aqui na porção litorânea, né? A área de ocorrência de pau-brasil, então se é mais próximo do litoral, é aqui que vai ter a exploração também, certo? O cultivo da cana-de-açúcar, bem nas porções litorâneas, primeiro no Nordeste, depois a gente vai ter aqui na porção do Sudeste também essa atividade econômica, além do tabaco e da pecuária. Então isso fez com que a população se concentrasse nessas áreas aqui, certo? Mas, diante desse desinteresse que aconteceu por parte da Espanha nas terras ali, os portugueses acabaram avançando, não respeitando o Tratado de Tordesilhas e indo mais para o interior dessas terras, explorando os recursos naturais. E o que ajudou muito foram as expedições dos bandeirantes. E aí eles acabaram avançando aqui e tomando posse de terras que teoricamente pertenciam à Espanha, né? E em 1750 eles tiveram que fazer um novo acordo, que se chamou Tratado de Madrid. Então, o Tratado de Tordesilhas foi o que definiu as primeiras fronteiras do Brasil. O Tratado de Madrid teve que ser feito, por quê? Porque os portugueses avançaram em direção às terras espanholas para explorar recursos e acabaram tomando posse dessas terras. Então, eles tiveram que fazer um novo acordo ali para que Portugal ficasse dono de mais uma parte das terras. E aí pudesse explorar os recursos ali também. Então, o Tratado de Madrid foi em 1750, né? O que nós vamos ter dessa ideia de expansão, né, que os portugueses ocuparam esse espaço? A colonização, a escravidão, exploração, comunicação e ciclos econômicos. Esse conjunto aqui de informações foi o que possibilitou a expansão do território brasileiro. Então era necessário explorar recursos cada vez mais para o interior, colonizar, ocupar essas áreas, desenvolver atividades econômicas, que são os ciclos econômicos ali, e por isso que acontece a expansão territorial do Brasil. E aí uma perguntinha para pensar nessa primeira parte da aula. Sabemos que os tratados entre Portugal e Espanha foram importantes para a formação e para a delimitação, ou seja, para estabelecer as fronteiras do Brasil. Mas quais são as diferenças entre o Tratado de Tordesilhas e o de Madrid? Então pensem, anotem a resposta de vocês e nós já voltamos para a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então vocês tinham que falar ali, escrever, na verdade, as diferenças entre o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid. Por que eles foram diferentes? Aconteceram em diferentes momentos da história e tiveram motivos diferentes para acontecer, né? Então vamos pensar juntos ali o que era a resposta. O Tratado de Tordesilhas foi a primeira definição das fronteiras brasileiras, estabelecido antes mesmo da chegada dos colonizadores, porque eles fizeram esse tratado lá na Europa e depois é que eles saíram para conquistar as novas terras, né? Quando eles chegaram no território, a exploração dos recursos avançou para o interior. Então a primeira definição ali, que era o Tratado de Tordesilhas, não foi respeitada, até porque não tinha uma linha necessariamente marcando. Então os portugueses foram avançando em direção ao interior, na busca por recursos, e aí surgiu a necessidade de regulamentar esse avanço dos portugueses e as novas fronteiras ali do Brasil, através daí sim do Tratado de Madrid. São dois tratados bem importantes para a gente entender a formação e a expansão do território brasileiro, certo? E aí as atividades que foram sendo desenvolvidas e que proporcionaram essa expansão do território. A ocupação portuguesa, então ali, das terras que antes eram da Espanha, né, a oeste do Tratado de Tordesilhas, a busca por recursos naturais, as chamadas drogas do sertão, que eram produtos extraídos da floresta amazônica, como o cravo, a canela, especiarias que ofereciam sabores diferenciados e que só tinham nessa região, né? Então, por isso, chamados dessa forma. A atividade pecuária, a criação de animais, que ela também se expande para o interior. As bandeiras, que eram as expedições que iniciavam em São Paulo, né, na região ali da cidade de São Paulo, e iam em direção ao interior para buscar recursos como metais preciosos e também capturar indígenas para trabalharem nas lavouras na região litorânea, né? Então, tudo isso aqui está ligado à ideia da ocupação do Brasil e às atividades econômicas, principalmente ali nos séculos 16 e 17, tá? E aí nós temos aqui justamente essa característica de pensar o que era explorado e onde era explorado. Então, a área de exploração de pau-brasil, que está em verde aqui, o cultivo da cana-de-açúcar nas porções bem no litoral, né, que foi um dos primeiros ciclos econômicos de grande importância no Brasil. Depois, atividades de pecuária. Nas áreas onde era mais difícil a atividade agrícola, então eles passaram a criar animais, né? Depois nós temos a mineração mais para o interior e aqui a exploração das chamadas drogas do sertão na região da floresta amazônica, seguindo os cursos dos rios, certo? Aí aqui no século XVIII, o que nós vamos ter? Já mostra o avanço aqui, né? E principalmente aqui um destaque para a atividade da mineração e da pecuária. Olha o quanto ela se expandiu para o interior do território, né? Ocupando ali diversas áreas do território com atividades de pecuária. O cultivo da cana-de-açúcar continua no litoral, né? Continua acontecendo ali. A produção de tabaco também vai se expandir para outras áreas do território, ou seja, toda essa ideia de ocupação e de formação do território está diretamente ligada com as atividades econômicas. E quando eu penso em atividades econômicas, o que é importante a gente relembrar? Os setores da economia, que atividades são desenvolvidas e de qual setor da economia faz parte. Então nós temos o setor primário, que é agricultura, pecuária e extrativismo, né? Atividade primária, que é a matéria-prima, produção de matéria-prima para ser usada em outras atividades. O secundário, que é de transformação, que são as indústrias. Quem transforma a matéria-prima em produtos que nós vamos consumir, por exemplo, são as indústrias, setor secundário. E o setor terciário, que é o setor de serviços ou de comércio, né? Então, o dentista, o médico, são serviços prestados. E o comércio, a compra e venda, são atividades ali também do setor terciário. O desenvolvimento de tecnologia também é setor terciário. E aí, em cada região, como nós temos essas características de atividades econômicas, né? A partir daquela ideia de formação do território e expansão do Brasil, considerando
todas as atividades econômicas que foram desenvolvidas. O que são as atividades econômicas, só para relembrar? Aquilo que é feito e que gera recursos financeiros, certo? Então, no norte nós temos o extrativismo em função da presença da floresta e também ali a extração mineral em algumas porções é bastante presente na região norte, né? Em relação à indústria, nós temos a Zona Franca de Manaus, que é uma área em Manaus que, por incentivos do governo, atraiu indústrias para aquela porção, né? E em Belém nós também temos a presença de algumas indústrias. Então, alguns polos industriais na região norte, certo? No nordeste, nós temos a divisão ali, principalmente na zona da mata, que é a produção da cana-de-açúcar, para produzir o quê? Açúcar e o etanol, combustível, né? Então, bem importante também. E algumas áreas ali de desenvolvimento industrial, algumas áreas mais concentradas de desenvolvimento industrial, como o polo petroquímico de Camaçari, que tem lá muitas empresas instaladas que desenvolvem atividades relacionadas ali à produção de petróleo, certo? Claro que também tem a questão da agricultura, como a produção de laranja, algodão, entre outros itens no Nordeste, né? Aqui ainda continuando no Nordeste, importante destacar que no Ceará nós temos as maiores reservas de urânio do mundo, então há a exploração desse recurso e o turismo também nas praias, nos arquipélagos como Fernando de Noronha, nas reservas ambientais, que as pessoas vão para conhecer e para desfrutar ali alguns momentos, então a atividade turística também é forte, né? Centro-Oeste, atividade de agropecuária é o que ganha muito destaque, tanto a produção de vegetais, como a soja, como a criação de animais, que é muito forte nessa região, certo? A indústria do Centro-Oeste está ligada à atividade agropecuária, certo? Então, muito do que se desenvolve na indústria é para atender a atividade agropecuária, certo? E a exploração da mineração ali, principalmente do manganês, no maciço de Urucum ali, que é a atividade mineradora do Centro-Oeste. No Sudeste, importantíssimo destacar que no Sudeste nós temos a maior atividade industrial do Brasil, o maior parque industrial do Brasil está na região Sudeste. O maior desenvolvimento de tecnologia que é feito no Brasil é desenvolvido no Sudeste e nós temos ali a presença dos chamados tecnopolos, que são as áreas desse desenvolvimento de tecnologia. Mas também se destaca na atividade ali de produção agropecuária, como, por exemplo, o cultivo da cana-de-açúcar, é um dos maiores produtores de laranja, grande produtor de diferentes itens agrícolas ali para exportação e para atender o mercado brasileiro também, certo? E aí na região sul nós vamos ter ali diferentes atividades ligadas ao extrativismo, né? No vegetal, a extração de madeiras como o cedro e o pinheiro, animal, a pesca ali, está ligada a essa ideia, principalmente um destaque ali para a pesca da tainha, e o mineral, a extração de carvão mineral, de argila, petróleo, são muito fortes na região sul. Temos também um parque industrial diversificado, concentrado em determinadas áreas, na Grande Curitiba, na Grande Porto Alegre e na porção norte de Santa Catarina, onde nós vamos ter a maior concentração industrial da região sul, certo? E aí, perguntinhas aí para a gente pensar, né, sobre essas atividades econômicas, não só da região sul, mas de diferentes partes do Brasil. O que nós temos que anotar ali? Exemplos dessas atividades econômicas. Então, escrevam para mim alguns exemplos de atividades econômicas das regiões do Brasil e nós já voltamos para corrigir.
Voltamos com a correção da atividade. Então, falamos nesse segundo momento da nossa aula sobre atividades econômicas que historicamente se desenvolveram no Brasil e que estão ligadas à ideia de formação e expansão do território. Então, toda a expansão do Brasil está diretamente ligada ao tipo de atividade desenvolvida no território. E a forma de ocupação também do Brasil está ligada a isso. Por isso que é importante a gente refletir sobre essa parte, entender como isso aconteceu. O que reflete no nosso dia a dia, por exemplo? A geração de emprego e renda está diretamente ligada às atividades econômicas. E aí eu pedi para vocês relacionarem ali alguns exemplos em cada região. Então o que nós temos ali no norte? O extrativismo e a indústria com destaque ali para a Zona Franca de Manaus e também para a região de Belém, né, que nós vamos ter a maior concentração industrial. O Nordeste, turismo e agricultura, né? A produção da cana-de-açúcar é um destaque importante ali. Temos polos industriais também, mas colocamos esses dois como exemplos ali. O Centro-Oeste, agricultura e pecuária, e a indústria no Centro-Oeste que está diretamente ligada a essas outras duas atividades ali, agricultura e pecuária. Na região Sudeste, um destaque, sem dúvida nenhuma, é a questão industrial e principalmente as áreas de tecnopolos, desenvolvimento, né, de tecnologia. E na região Sul, extrativismo e indústria. Então, nós temos diferentes áreas ali de extração, né, mineral, vegetal, e a atividade industrial concentrada em algumas partes do território da região Sul. Importantíssimo pensar isso. Então, nessa aula a gente falou um pouquinho sobre a ideia de formação do território, de distribuição das atividades econômicas, o que são essas atividades econômicas e que características são importantes a gente entender sobre elas. Espero ter contribuído, voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.